Me deixa encostar que você anda. A frase ecoou no estacionamento como um tapa na cara do impossível. Eu estava ali, a poucos metros, atrás do atacarejo. E no exato segundo em que aquelas palavras foram ditas, eu senti algo mudar no ar. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Não fui eu quem falou, foi ela. Uma senhora pequena, curvada pelo tempo, com as mãos sujas de poeira de papelão e um olhar que não pedia permissão, atravessava as pessoas. Ela encarava o homem na cadeira de rodas como se já tivesse visto aquele final antes. O cadeirante riu, uma risada alta, debochada, cheia de desprezo. Tá delirando, fóssil. Eu vi o rosto dela baixar por um segundo. Só um. E então, vi algo pior. Calma. Num calma de resignação. Calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. E aconteceu. O pé dele virou sozinho. Não foi um espasmo. Não foi um reflexo. Foi como se alguém tivesse girado uma chave invisível dentro da perna dele. A cadeira de rodas rangeu. O metal reclamou. Ele agarrou os braços da cadeira como se estivesse prestes a cair num abismo invisível. O corpo dele travou. E o grito que saiu da boca dele não foi de alegria, foi de pânico. No mesmo instante, como se o estacionamento tivesse reagido àquele grito, um caminhão parado ali perto perdeu o equilíbrio da carga. Caixas despencaram, papelões voaram, latas bateram no chão como tiros. Gente começou a correr. Alguém gritou por socorro. Eu não me mexi, porque naquele momento eu entendi. Aquilo não era um milagre. Era outra coisa. E quando eu abaixei o olhar, entre os papéis espalhados pelo chão molhado de óleo e chuva antiga, eu vi algo que fez meu estômago gelar. Um pedaço de cupom rasgado, sujo de graxa, amassado, mas com uma impressão ainda legível. Projeto Sombra, capítulo 3. Você entendeu agora? O impossível tinha um nome, e parecia que alguém estava observando tudo, como parte de um experimento. E antes que você pense que isso é só mais uma história inventada, deixa eu te pedir uma coisa agora. Porque o que eu vou te contar daqui para frente fica cada vez mais absurdo, mais perigoso e mais difícil de explicar. Se inscreve no canal agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque eu vou te contar exatamente o que eu vi, do jeito que aconteceu. E no final, você vai entender por que aquele cupom no chão não estava ali por acaso. Respira. Porque agora eu vou te levar para o momento em que eu percebi que aquela senhora não era só uma catadora de papelão. Ela era a chave de algo muito maior. Eu não era cliente do atacarejo. Não estava comprando nada. E, principalmente, eu não estava ali por acaso. Você já teve aquela sensação estranha de estar exatamente no lugar errado, ou talvez no lugar certo demais, como se algo tivesse te puxado para ali sem pedir permissão. Pois é, era isso que eu sentia. Eu estava naquele estacionamento porque, fazia semanas, algo naquela região vinha me incomodando. Não era medo comum, não era paranoia, era físico, um peso no peito. Um ar diferente, mais denso, como se o ambiente estivesse sempre um segundo antes de explodir. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela impressão de que um lugar guarda segredos que não deveriam estar ali? Eu trabalhava fazendo entregas, e aquele caminho surgia na minha rota com frequência. No começo, parecia só mais um trecho normal. Só que, com o tempo, pequenos detalhes começaram a não bater. E quando detalhes não batem, é porque alguém está tentando que você não perceba. Uma van branca, sem placa, estacionada quase sempre no mesmo canto. Homens de boné, fone no ouvido, mas que não pareciam ouvir música nenhuma. Eles observavam pessoas, não carros. E um poste de luz novo demais para um lugar tão esquecido, com uma caixinha metálica presa no topo, apontada direto para o estacionamento dos fundos. Me diz, para que alguém colocaria aquilo ali? Mas nada disso me deixou tão inquieto quanto ela. A senhora. Eu via aquela mulher quase todos os dias, empurrando um carrinho enferrujado, recolhendo papelão como quem cumpre um ritual. Sempre sozinha, sempre silenciosa. Só que não era o que ela fazia que chamava a atenção.
Era como ela olhava. Ela não olhava para as coisas. Ela olhava através das coisas, como se estivesse contando algo invisível, medindo pessoas, esperando o momento certo. Você já cruzou com alguém assim? Alguém que parece saber mais do que deveria? Teve um dia que eu resolvi puxar conversa. Não sei por quê. Talvez curiosidade. Talvez um impulso que não veio de mim. Perguntei se ela precisava de ajuda. Ela parou, me encarou e respondeu com uma frase que, na hora, eu achei estranha, mas que hoje soa como um aviso direto para mim. E para você que está me ouvindo agora, ajuda é coisa séria. Quem dá ajuda sem saber o preço acaba pagando com a própria vida. Você teria rido? Eu ri. Ri porque parecia exagero. Ri porque parecia loucura. Ri porque era mais fácil rir do que pensar no que aquilo realmente significava. Só que naquele dia, eu não ri. Naquele dia, quando o pé do cadeirante virou sozinho diante dos meus olhos, eu entendi que aquela frase não era metáfora. Não era filosofia de rua. Era um aviso tardio. Foi ali que caiu a ficha. A vida daquele homem, e talvez a minha, e talvez a sua, já tinha entrado numa história que estava escrita muito antes da gente chegar ali. E a pergunta que não quer calar é: se essa história já estava escrita, quem está segurando a caneta? O nome dele não era o que todo mundo usava. Na rua, as pessoas chamavam ele de doutor. Não porque ele fosse médico, mas porque ele fazia questão de parecer superior, falava difícil, corrigia quem falava errado, olhava de cima para baixo, mesmo sentado numa cadeira de rodas. Aquele tipo de olhar que parece dizer: o mundo me deve alguma coisa. Só que o que ninguém sabia, e eu só descobri depois, é que ele nunca foi doutor de nada. O nome verdadeiro dele era Caio Barreto. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Você já conheceu alguém que ri de tudo, mas cuja risada não tem nada de leve? Aquela risada que esconde raiva, que parece um escudo? Era exatamente assim. Caio carregava uma energia agressiva difícil de explicar. Não era só amargura, era como se ele estivesse o tempo todo em guerra com algo invisível. Um deboche constante misturado com uma raiva engasgada. E não, isso não vinha só da cadeira de rodas. Era mais fundo. Era como se ele precisasse provar o tempo todo que ainda mandava em alguma coisa, que ainda tinha controle, que ainda podia humilhar alguém se quisesse. No dia do toque, ele estava no fundo do atacarejo porque tinha acabado de brigar lá dentro. Eu ouvi tudo. A voz dele ecoando entre as prateleiras, cheia de indignação falsa. Ele gritava com uma funcionária, dizendo que era inadmissível tratarem ele como incapaz. Dizia que aquilo era preconceito, que ele tinha direitos, que não aceitava ser diminuído. A funcionária, com a voz tremendo, repetia uma frase simples. Simples demais para alguém como ele aceitar. A fila é a mesma para todo mundo, senhor. Você já percebeu como algumas pessoas odeiam ouvir isso? Todo mundo é igual. Caio saiu dali bufando, empurrando a cadeira de rodas com tanta força que parecia querer atravessar o chão. Não era pressa, era fúria. Era como se ele quisesse atropelar o mundo inteiro por não obedecer a ele. E foi exatamente nesse momento que ela apareceu. A senhora não chegou chamando atenção, não levantou a voz, não se impôs. Ela simplesmente se aproximou, empurrou o carrinho de papelão até ficar ao lado dele e falou a frase: "Me deixa encostar que você anda." Você imagina o que aquilo soou para ele? Uma provocação, uma ofensa, um desafio direto ao ego. Ele soltou o insulto sem pensar, um riso alto, cruel, carregado de desprezo. E aí, você já sabe o que aconteceu depois. Mas o que você ainda não sabe, e isso muda tudo, é que Caio não estava ali por acaso. Ele frequentava aquele atacarejo como quem cumpre um ritual, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canto do estacionamento. Ele sabia exatamente onde parar a cadeira, sabia onde esperar, sabia para onde olhar. Me diz,
Você acha normal alguém repetir o mesmo trajeto do mesmo jeito todos os dias, sem falhar uma vez sequer? Era como se ele estivesse esperando algo, ou pior, alguém. E quando a senhora apareceu naquele dia, a risada dele foi de desprezo, sim. Mas não só isso, foi também nervosa. Aquele tipo de riso que surge quando alguém finge não acreditar, mas no fundo já ouviu aquela história antes, já escutou aquele nome em algum lugar, já foi avisado de que aquilo poderia acontecer. E é por isso que eu te digo com absoluta certeza, Caio não riu porque achou impossível. Ele riu porque teve medo. Porque lá no fundo, eu juro para você, ele já sabia exatamente quem ela era. Eu vou te contar uma coisa que eu guardei por muito tempo. Uma coisa que, se eu tivesse contado naquele dia, talvez ninguém acreditasse. Eu segui aquela senhora. Sim, eu sei que parece loucura, mas depois do caos, das caixas caindo, das pessoas gritando, do Caio em pânico, eu vi ela se afastando como se nada tivesse acontecido, sem correr, sem olhar para trás, sem demonstrar surpresa. Você já reparou como algumas pessoas andam como se soubessem exatamente onde vão chegar? Aquilo me incomodou. E eu segui. Ela entrou numa rua lateral estreita demais para chamar atenção. Passou por trás de um muro descascado cheio de pichações antigas, atravessou um beco onde o sol quase não entra e simplesmente sumiu num terreno que até então eu jurava estar abandonado. Eu parei. Pensei em voltar. Meu corpo gritava para eu não ir, mas alguma coisa dentro de mim dizia o contrário. Como se eu desse meia volta naquele momento, eu nunca mais fosse entender o que tinha acabado de acontecer. E foi aí que eu ouvi uma tosse curta, seca, deliberada. Não parecia involuntária, parecia um chamado. Você teria entrado? Eu entrei. O terreno tinha um portão improvisado, quase invisível atrás do mato alto, e atrás dele, uma casinha que eu nunca tinha notado antes, mesmo passando ali tantas vezes, coberta por lona velha, madeira torta e ferrugem. Por fora parecia abandono, miséria, esquecimento, mas por dentro parecia a mente de alguém que sabe demais. Tinha recortes de jornal colados nas paredes, alguns antigos, outros recentes. Tinha mapas rabiscados à mão, símbolos desenhados com caneta, repetidos em padrões que eu não entendia. E uma palavra aparecia de novo, e de novo, e de novo. Sombra. Aquilo me deu um arrepio que subiu da nuca até o couro cabeludo. Ela virou devagar, me encarou como se estivesse me esperando há anos. E disse, com a maior naturalidade do mundo, eu sabia que você vinha. Você imagina o que é ouvir isso de alguém que você nunca falou na vida? Eu travei. A garganta secou. Mesmo assim, perguntei quem ela era. Ela respondeu com calma. Meu nome é Efigênia, mas esse nome não é meu. É o nome que me deixaram. Aquela frase bateu errado, como se tivesse uma camada escondida que eu ainda não conseguia alcançar. Perguntei o que ela queria dizer. Ela respirou fundo e então falou algo que me fez engolir seco. Meu nome de verdade foi apagado, porque nome é como senha e eles não podiam deixar eu lembrar. Agora me responde com sinceridade. Você já ouviu alguém falar isso na vida? Eu nunca tinha ouvido. E naquele momento eu percebi que aquilo não era delírio, não era metáfora. Ela falava com a convicção de quem viveu aquilo na pele. E aí eu preciso te fazer uma pergunta que muda tudo. Você acredita que existe gente por aí tentando controlar o que outras pessoas lembram? Não só o que elas fazem, mas quem elas são. Comenta aqui embaixo se você acha que isso é pura ficção. Ou se, em algum momento da sua vida, você já sentiu que tentaram te apagar, te reduzir, te fazer esquecer alguma parte de você. Eu vou ler tudo, porque o que ela me contou em seguida parecia coisa de filme, parecia exagero, parecia impossível. Só que eu estava ali, eu vi com meus próprios olhos. E depois daquele dia, eu nunca mais consegui fingir que certas coisas não existem.
Eu tirei do bolso o pedaço de cupom rasgado que eu tinha pegado do chão do estacionamento. Estava amassado, sujo de graxa, quase ilegível. Eu estendi na direção dela sem dizer nada. Ela não tocou, nem chegou perto, ela só olhou. E naquele instante, o rosto dela mudou. Até então, aquela mulher parecia imune a tudo. Ao caos, ao medo, ao absurdo. Mas ali, diante daquele papel insignificante, eu vi algo que eu ainda não tinha visto nela. Medo. Um medo contido, silencioso, antigo. Ela puxou o ar devagar e sussurrou, quase sem mover os lábios. Capítulo 3. Não parecia uma frase comum. Parecia um rótulo, um código, um estágio. Como se aquilo fosse o nome de uma fase que ela esperava nunca mais ver. Eu perguntei o que aquilo significava e reparei que antes de responder, ela pensou. Pensou demais, como alguém que sabe que certas palavras não podem ser ditas sem consequência. Ela respirou fundo e falou devagar, escolhendo cada sílaba como quem escolhe passos num campo minado. O projeto Sombra não começou com você, não começou com ele. Começou quando alguém decidiu que o corpo humano é só um interruptor e que dá para ligar e desligar pessoas. Eu senti um frio subir pela nuca, um arrepio estranho, quase elétrico. Você já teve essa sensação? Como se alguém tivesse acabado de explicar algo que você sempre sentiu, mas nunca soube colocar em palavras. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela apontou para o meu pulso. Exatamente ali. Eu não tinha falado nada, não tinha reclamado de nada. Mesmo assim, ela apontou como se soubesse. Você já sentiu um formigamento do nada? Já sentiu o coração disparar sem motivo nenhum? Já sentiu vontade de chorar em público, como se alguém tivesse apertado um botão invisível dentro de você? Agora me responde com sinceridade. Isso já aconteceu com você? Eu fiquei em silêncio. Porque já tinha acontecido comigo. Mais de uma vez, em lugares diferentes, em dias comuns, e eu nunca contei isso para ninguém. Ela percebeu e completou com uma calma assustadora. Eles testam em todo mundo, o tempo todo. Só que tem gente que não reage, e tem gente que reage demais. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu perguntei quem eram eles. Ela não apontou para lugar nenhum. Não citou nomes. Só respondeu, gente que não aparece, mas que manda em quem aparece. Você consegue sentir o peso disso? Não eram vilões de filme, não eram figuras públicas, eram pessoas invisíveis, escondidas atrás de estruturas, cargos, projetos, decisões que ninguém questiona. Foi ali, naquele exato momento, que eu entendi. Aquilo não era mais uma história estranha sobre uma senhora e um cadeirante. Aquilo era uma caçada, uma guerra silenciosa acontecendo no corpo das pessoas, na mente das pessoas, naquilo que ninguém consegue ver, mas todo mundo sente. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça e que agora eu deixo para você é simples e aterradora. E se você já tiver feito parte de um teste, sem nunca ter percebido, eu sei exatamente o que você está pensando agora. Ué, se o cara voltou a mexer o pé, não era para ele estar comemorando? Era isso que qualquer pessoa normal faria, né? Mas não foi isso que eu vi. E o que eu vi naquela noite mudou tudo. Na mesma noite do acontecido, eu voltei pro atacarejo. Tinha esquecido uma entrega lá, mas vou ser sincero com você. Não era só isso que me puxava para aquele lugar. Alguma coisa me dizia que aquela história não tinha terminado. E adivinha quem estava lá no mesmo canto do estacionamento, no mesmo ponto exato, como se o chão tivesse sido marcado? Caio. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Tinha 2 homens com ele. Nenhum deles parecia cliente. Nenhum deles parecia perdido. Um segurava uma maleta pequena, discreta demais para chamar a atenção. O outro ficava olhando em volta, virando o corpo antes mesmo da cabeça, como alguém treinado para perceber movimento. Você já viu gente assim? Aquela postura de quem não está ali por acaso? Eu me escondi atrás de um carro.
Meu coração acelerou. E foi ali, no silêncio quebrado só pelo som distante da rua, que eu ouvi a conversa. A voz do Caio não era a mesma do deboche. Não tinha ironia, não tinha superioridade, era desespero. Ela não podia ter feito isso, ele dizia em voz baixa. Era para ser só a reação, só o sinal, só o sinal. Você consegue sentir o peso dessas palavras? O homem da maleta respondeu com uma calma gelada, como se estivesse falando de um relatório qualquer. Calma, se mexeu, então funciona. Capítulo 3 confirmado. Naquele instante, algo dentro de mim encaixou errado. Caio apertou o próprio joelho com força, como se tentasse conter o corpo, como se quisesse impedir algo de continuar. Era quase como se ele estivesse tentando desligar aquilo. E aí eu percebi o detalhe mais perturbador de todos. Ele não estava feliz, ele não estava aliviado, ele não queria andar, ele queria provar alguma coisa. Mas provar o quê? Foi ali que a primeira grande virada aconteceu na minha cabeça. E talvez na sua também agora. Caio não era só uma vítima daquela situação. Ele não era alguém que recebeu algo inesperado. Ele fazia parte do experimento. Ele tinha aceitado aquilo. Talvez por vaidade, talvez por raiva, talvez por desespero, mas ele tinha concordado. Ele sabia que algo ia acontecer, só não sabia o quê. E naquele dia, com o toque da senhora, algo saiu completamente do roteiro. O que era para ser um sinal virou uma resposta. O que era para ser controlado, escapou. E você sabe tão bem quanto eu. Quando um experimento sai do controle, alguém sempre paga o preço. A pergunta é: quem? Eu vou ser direto com você, sem rodeio. Eu pensei em sumir. Pensei em fingir que não vi nada. Pensei em voltar à minha vida normal, como se aquele estacionamento nunca tivesse existido. Você faria o mesmo, não faria? O problema é que não deu tempo. Na manhã seguinte, eu acordei com aquela sensação estranha de que algo estava errado antes mesmo de abrir os olhos. Sabe quando o corpo percebe o perigo antes da mente? Quando eu abri a porta de casa, vi o bilhete, enfiado na fresta da porta, dobrado com cuidado, sem vento, sem erro. Não tinha nome, não tinha assinatura, não tinha explicação. Só uma frase escrita em letras duras, diretas, sem emoção nenhuma. Você não era para ter se aproximado. Meu estômago virou na hora. Eu senti um gelo descendo pela espinha. Olhei para os lados. A rua parecia normal demais. Gente passando, um carro distante, um cachorro latindo. Mas o ar estava pesado de novo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que alguém acabou de sair do lugar onde você está, ou talvez nunca tenha saído? Eu fiquei alguns segundos parado, tentando ouvir qualquer coisa. Passos, respiração, um movimento fora do lugar. Nada. E isso foi o pior. Porque quando não tem nada, é porque alguém foi cuidadoso demais. Foi aí que eu fiz a única coisa que talvez você também faria nessa situação. Eu corri até a casa da Efigênia. Não pensei muito, não avisei ninguém. Só fui. Cada esquina parecia mais longa, cada sombra parecia mais escura. E o tempo todo eu sentia como se meus passos estivessem sendo contados. Quando cheguei, nem precisei bater. A porta se abriu sozinha. Ela estava ali, parada, me esperando, como se soubesse exatamente o que eu ia mostrar. Eu entreguei o bilhete. Ela leu em silêncio, não arregalou os olhos, não se assustou, não perguntou nada. Ela só disse com uma calma que me arrepiou inteiro: agora você entende por que eu vivo escondida. Eu engoli seco e perguntei, quase num sussurro, o que eu devia fazer. Ela me olhou nos olhos e eu senti que aquela pergunta não era simples e respondeu: primeiro, você para de achar que está sozinho. Segundo, você escolhe um lado. Você percebe o peso disso? Não era sobre fugir, não era sobre se esconder, era sobre escolha. E é aqui que eu falo diretamente com você agora, sem personagem, sem metáfora. Se inscreve no canal agora, sério. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de história te prende.
te incomoda e te faz olhar o mundo de outro jeito. Porque a partir daqui, as coisas deixam de ser estranhas e passam a ser perigosas. Clica em inscrever-se, logo os segredos aparecem, onde ninguém sai ileso e onde você vai começar a se perguntar se isso tudo é só uma história, ou se alguém aí do outro lado também já percebeu o que você está assistindo. Efigênia me explicou que o toque dela não era mágica do jeito que as pessoas imaginam. Ela disse que o corpo tem pontos, como se fosse um mapa, e que certas pessoas conseguem acessar esse mapa. Mas aí ela falou uma frase que eu não esqueço: eu não faço ninguém andar, eu só abro a porta. Quem entra é outra coisa. Eu perguntei: outra coisa tipo o quê? Ela encarou meu rosto e respondeu: tipo memória, tipo trauma, tipo verdade. Foi quando eu entendi que aquilo podia ser muito pior do que um milagre. Se você abre uma porta dentro de alguém, você não sabe o que vai sair. E aí ela me contou o que aconteceu com ela anos atrás, quando ainda era jovem, antes de virar a senhora do papelão. Ela era enfermeira, trabalhava num lugar que não existia nos mapas. Um prédio que tinha nome diferente para cada pessoa. Lá, ela viu gente entrando saudável e saindo, quebrada por dentro. Não por pancada, não por sangue, por algo que eu só consigo chamar de apagamento. Efigênia tentou denunciar, tentou fugir. E foi aí que deixaram ela viva, mas tiraram o nome. E agora, décadas depois, o Projeto Sombra tinha voltado com um novo capítulo. E o Caio era o capítulo 3. Vou te contar uma cena que me dá arrepio até hoje. Eu voltei ao Atacarejo numa noite chuvosa, tarde, porque eu precisava entender se era paranoia ou realidade. O estacionamento estava quase vazio. Só um carro lá longe e algumas luzes piscando. Aí eu ouvi palmas, uma palma lenta, como se alguém estivesse parabenizando um show, só que não tinha ninguém. Eu caminhei devagar. As palmas vinham de trás de um caminhão parado. Eu contornei e vi algo que eu jamais imaginaria ver. Caio em pé, tremendo, apoiado numa barra metálica com o rosto molhado. Não sei se era chuva ou lágrimas, e os dois homens ao lado, observando como cientistas olhando um rato num labirinto. E aí, do escuro, surgiu uma mulher de salto com um guarda-chuva preto. Ela não parecia estar ali por acaso. Ela parecia mandar. Ela disse: "Parabéns, Caio. Você foi um ótimo voluntário." E Caio respondeu com a voz quebrada: "Eu não me lembro do acordo." A mulher sorriu. "Exatamente." Aí ela olhou na minha direção. Eu congelei. Ela não podia me ver. Eu estava escondido. Mas ela olhou como se olhasse através do metal. E aí ela disse pro nada e ou para mim: "Tem alguém aí que ainda acha que é espectador." Eu corri. E eu preciso perguntar uma coisa para você. Se você estivesse no meu lugar, você voltaria para tentar entender ou você sumiria de vez? Comenta aqui embaixo o que você faria, porque eu juro que essa pergunta quase me destruiu por dentro. Depois dessa noite, Efigênia me contou algo que mudou tudo. Ela disse que o Projeto Sombra não cura, ele troca. Ela falou assim: quando eles fazem alguém andar, alguém em outro lugar, cai. Eu falei: como assim cai? Ela respondeu: cai no corpo, cai na mente, cai na vida. E foi aí que eu entendi por que as coisas estranhas aconteciam no bairro. Por que gente do nada entrava em crise? Porque algumas pessoas pareciam ficar sem brilho no olhar. Eles estavam redistribuindo peso. Era como se o Projeto Sombra fosse uma balança. Para levantar alguém, eles colocavam o peso em outra pessoa. E se isso é verdade, então o milagre do Caio tinha custo. Um custo que eu ainda não tinha visto. Só que eu veria. E não demorou. Eu vou te falar isso com cuidado, porque é pesado, mas eu não vou entrar em detalhes gráficos. Só que você precisa entender o tamanho do absurdo. 2 dias depois do toque, eu estava na rua quando vi um tumulto perto de uma padaria. Gente chorando, gente chamando socorro, um desespero que não combinava com aquela manhã comum.
Eu me aproximei e vi uma mãe abraçada no filho pequeno, em choque, dizendo: ele estava bem, ele estava rindo. E do nada ele ficou vazio, vazio. Essa foi a palavra. O menino não estava machucado por fora, mas o olhar dele parecia desligado, como se alguém tivesse puxado um cabo. Efigênia apareceu do meu lado como se ela soubesse que aquilo ia acontecer. Ela só fechou os olhos e sussurrou: pagaram. Eu tremi. Eu perguntei: foi por causa do Caio? Ela respondeu: foi por causa do capítulo 3. E aí eu me dei conta, se eles tinham o poder de trocar coisas dentro das pessoas, então ninguém estava seguro, nem quem não tinha nada a ver com isso. E eu queria te perguntar uma coisa bem direta. Você acha que existe algo no mundo que vale o preço de tirar a paz de alguém inocente? Comenta. Eu quero ler sua opinião de verdade, porque essa parte me fez questionar tudo. Depois disso, Efigênia decidiu que não dava mais para só fugir. Ela pegou um mapa velho, cheio de marcações, e me mostrou uma área perto do litoral. Ela disse: esse é o lugar que não existe. Eu ri sem humor. Como assim não existe? Ela apontou. Você procura no GPS e não acha. Você pergunta para alguém e ninguém sabe. Mas se você for à noite, você vê carros entrando e você vê gente saindo diferente. Ela me contou que ali era onde o Projeto Sombra tinha um núcleo, um lugar que mudava de fachada. Um dia era galpão, no outro era obra abandonada, no outro era estacionamento fechado, como se o lugar tivesse um disfarce. Efigênia queria ir. Eu não queria. Mas aí ela falou: você já está dentro. Se você não for comigo, você vai ser levado sozinho. Eu senti o mundo apertar e fui. A gente chegou perto do lugar numa madrugada. Não tinha placa, não tinha nome. Só uma rua mal iluminada e um portão alto. Eu ouvi um barulho de gerador e senti um zumbido baixo, como se o ar vibrasse. Efigênia me segurou pelo braço e disse: não olha direto para as luzes. Eu olhei mesmo assim. E foi como se meu corpo lembrasse de algo que eu nunca vivi. Meu coração disparou. Minha boca secou. Eu senti uma tristeza absurda subir do nada, uma vontade de chorar que não era minha. Eu quase caí. E aí eu vi um detalhe. No portão, bem pequeno, uma placa metálica sem destaque, com letras apagadas. Mas eu consegui ler. Capítulo 3. Acesso restrito. Efigênia sussurrou: eles não estão só testando o corpo, estão testando emoção, memória, identidade. Eu respirei fundo e me forcei a continuar, porque eu queria saber onde Caio se encaixava nisso e onde eu me encaixava. A gente conseguiu entrar por um acesso lateral, por um buraco numa grade. Eu sei, parece loucura. E foi. Só que a curiosidade, quando vira medo, vira coragem também. Lá dentro tinha corredores simples, paredes cinzas e aquele som de zumbido constante. A gente se escondeu e viu uma sala com vidro. E lá estava Caio, deitado numa maca com sensores, e a mulher do guarda-chuva preto conversando com alguém de jaleco. Eu ouvi a mulher dizendo: o Caio é perfeito, ele aceita a troca. Ele aceita perder a própria lembrança, desde que ganhe o controle do corpo. O jaleco respondeu: e o registro? A mulher virou o rosto na minha direção de novo, como se ela sempre soubesse. O registro já veio. Eu congelei. Efigênia agarrou minha mão, apertou forte e sussurrou no meu ouvido: eles precisam de alguém que viu tudo, porque quem vê, confirma. Quem confirma, da realidade. Na hora, eu entendi por que eu estava ali desde o início. Porque eu, por acaso, via vans, homens de fone, postes com caixas. Porque eu estava no estacionamento naquele momento. Eu não era um curioso. Eu era parte do roteiro deles. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa é a parte que mais mexe com a cabeça. Você acha que existe gente que manipula histórias, escolhendo quem vai testemunhar? Comenta aqui, porque eu tô curioso para saber se isso faz sentido para você ou se você acha impossível. Porque o que aconteceu no final vai te provar que nada ali era coincidência.
Eu e Efigênia tentamos sair. Só que quando viramos o corredor, a mulher do guarda-chuva estava na nossa frente, sem pressa, sem susto, como se ela estivesse nos esperando desde sempre. Ela sorriu e disse: "Obrigada por virem. A história fica mais forte quando alguém acredita nela." Eu tentei fingir coragem, mas minha voz falhou. "O que vocês querem?" Ela olhou para Efigênia. "Eu quero o que você roubou." Efigênia endireitou o corpo como eu nunca tinha visto. A voz dela mudou. Ficou mais firme, mais jovem. "Eu não roubei. Não. Eu recusei." A mulher riu. "Você recusou o apagamento, mas esqueceu que a gente não apaga só com máquina. A gente apaga com tempo. Você viveu 78 anos com medo e mesmo assim voltou." Efigênia respondeu: "Eu voltei porque vocês mexeram com o errado." A mulher inclinou a cabeça. "Com a criança?" Efigênia fechou os olhos. "Com a vida de quem não assinou nada." A mulher então fez algo que me destruiu por dentro. Ela falou o nome verdadeiro da Efigênia. E quando ela falou, Efigênia quase caiu, como se aquele nome fosse uma chave que destrancasse uma dor guardada. Eu vi lágrimas surgirem e ela sussurrou: "Eu lembro." E nesse exato instante, eu senti uma pancada dentro de mim, um clarão na mente, uma lembrança que não era minha. Eu vi, como visão, uma sala, eu vi um símbolo, eu vi um número, capítulo 4. E eu entendi. O capítulo 4 não era um lugar, não era um prédio, não era Caio, era eu. A mulher do guarda-chuva deu um passo e disse: "Você é o registro, você vai contar, e quando você contar, mais gente vai acreditar. E quando mais gente acreditar, fica mais fácil controlar." Eu senti a garganta fechar. Eu olhei para Efigênia. Ela me encarou com uma tristeza calma e falou para mim e para você, como se atravessasse o tempo: "Você não é obrigado a ser ferramenta. Você pode ser aviso." E foi aí que eu fiz a única coisa que eu podia. Eu decidi contar do meu jeito. Eu decidi que se eu sou registro, então eu registro para abrir os olhos, não para fechar. E agora eu chego no pedido final, do jeito mais forte possível. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, porque isso ajuda demais a história a alcançar mais gente. Se inscreve no canal agora, porque eu vou continuar essa série e você não vai querer perder o próximo capítulo. Compartilha com alguém que ama suspense, mistério e histórias que mexem com a cabeça. E principalmente com alguém que vive dizendo: "Isso não existe." E comenta aqui embaixo: você acha que o Projeto Sombra é só ficção? Ou é o tipo de coisa que poderia existir escondida? E qual parte mais te arrepiou? O toque, a troca ou a ideia de eu ser o capítulo 4? Eu vou ler os comentários, porque eu preciso saber que eu não estou falando para o vazio. E do jeito que eu prometi, tem uma história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir. Vai por mim. Depois dela, você nunca mais vai olhar para Milagre do mesmo jeito. Nos vemos lá.